Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 12 de abril, terça-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São João, capítulo 13, versículos 21 ao 33 e 36 ao 38. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos então reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Meus irmãos, estamos hoje diante de um evangelho onde somos convidados aqui no Palavra Encarnada a destacar 2 pontos centrais de meditação. O primeiro ponto que nós queremos destacar aqui é como Jesus convida para a ceia, para a festa, para a mesa, para um momento fraterno, aqueles que ele amava, aqueles que, amando Jesus também, feriam a Jesus com as suas quedas, com as suas falhas. Observando essa cena, se formos realmente se colocarmos na disposição de perceber
quem somos nós nesta Santa Ceia, nesta Santa Mesa, podemos perceber que somos, muitas vezes, um pouco como Judas e muitas vezes um pouco como Pedro, muitas vezes um pouco como João. Somos discípulos que carregam marcas, feridas, falhas, pecados. E Jesus ainda insiste em nos atrair para o banquete da sua palavra, para o banquete da sua presença, para o banquete da Eucaristia, para o banquete de nos ensinar a dar um banquete para os pobres. Ou seja, Jesus insiste na nossa salvação, mesmo quando nós o ferimos com os nossos pecados. Meditar nisso traz uma força libertadora, de que quando Jesus nos chama, Ele não nos chama porque somos perfeitos. Ele chama sabendo exatamente de onde podemos cair, de onde vamos cair, da ferida que está jorrando ainda sangue do nosso coração, e Ele dá o seu amor de graça. Ele, inclusive, se revela ferido com a nossa ferida. É importante destacar que quando Jesus vai anunciar a traição de Judas, o Evangelho quis deixar claro que Jesus estava comovido, que Jesus estava sentindo aquela dor. Quando vemos isso, podemos nos colocar dentro desse Evangelho na disposição sincera de não deixarmos o Senhor ferido pelos nossos pecados, sem uma resposta nossa de conversão. No mesmo tempo, vemos como Jesus anuncia, diante do amor que Pedro lhe declarava, diante do amor sem medidas que Pedro ali dizia a Jesus, Jesus também deixa claro que Pedro iria negá-lo 3 vezes. E ele quis dizer isso no momento fraterno. Ele quis dizer isso sentado à mesa com aqueles que ele amava. Porque assim Jesus pode trazer para perto do seu coração nós que somos pecadores e que queremos nos santificar por meio da sua presença. É assim que Jesus revela um pecado, aquele que se coloca pecador e necessitado de um caminho de discipulado com Jesus. Ele revela a verdade do pecado para não ficarmos nos escondendo nele, para não permanecermos nele e a partir daí termos uma postura diferente. Será que estamos então aproveitando as correções fraternas, o amor ferido de Jesus por nós quando ele anuncia os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados? Até hoje, a mim, a você, por exemplo. Como podemos perceber isso nos dias de hoje? Às vezes, numa vida comunitária, uma pessoa da comunidade nos chama, nos coloca uma verdade, nos exorta no amor e na verdade, para que, encontrando aquela falha, aquele pecado, aquele erro, possamos ser reinseridos na comunhão com os demais irmãos, na comunhão daquela vida comunitária. Dentro de um casamento, dentro de um matrimônio, os cônjuges, quando chegam a colocar aquilo que se fere ao outro numa disposição de comunhão e cuidando do sagrado que o outro tem, conseguem recuperar essa comunhão porque são livres nessa disposição, porque assumiram um amor que vai até o fim e não até onde der. Esse é o amor de Jesus. Ele poderia muito bem, inclusive, retirar Pedro e Judas desse momento porque estava ferido com eles. Mas esse não é o amor que Jesus ensina e dá testemunho. E por isso precisamos nos vigiar. Como estamos também amando aqueles nossos irmãos na vida comunitária, na nossa relação que tenhamos em estado de vida, na vocação que Deus nos deu, na disposição de acreditar no valor do irmão acima do pecado. E acreditar porque desejamos que ele se converta, assim como Jesus também deseja. E se somos dele, se somos de Jesus, os nossos sentimentos são os sentimentos dele. Vejamos que aula Jesus nos dá nesse gesto de realmente nos chamar à consciência de que a vida comunitária, por exemplo, é um local de banquete de perdão, é um local de festa e de perdão. Por muito pouco, meus irmãos, nos ferimos e ferimos os nossos irmãos
por pecados tão difíceis que somente Jesus pode colocar a ordem, somente Jesus pode nos chamar a uma comunhão mais forte e ir restaurando a nossa história de salvação, quando formos sinceros diante dele e tivermos uma disposição de sermos corrigidos e reintegrados à comunhão que ele sonhou. O segundo ponto que queremos destacar aqui é como Jesus tem um sentimento realmente de uma paternidade com os seus irmãos. Jesus estava se preparando para deixar o convívio com os discípulos e o que ele mais queria que ficasse era de fato os valores que ele deixou ali. Era a sua presença nos fatos que aconteceram e hoje são para nós palavras de salvação. Hoje são para nós a forma que Jesus usa até os dias de hoje de comunicar a sua salvação. Quando ele fala com seus discípulos, filhinhos, por pouco tempo ainda estarei convosco. Por pouco tempo estarei convosco, mas a glória de Deus será revelada e é isso que importa. O plano de salvação será cumprido, para isso foi que eu vim. Será que temos também essa disposição nas nossas relações fraternas, nas nossas relações com as demais pessoas, ter essa firme decisão de saber que um dia vamos e saber de fato que não temos controle nenhum desse tempo, no nosso caso, diferente de Jesus que já estava se preparando para aquilo, e nessa disposição deixarmos as pessoas com a mensagem de salvação que o Evangelho nos dá, que o Evangelho nos cura, para que terminemos a nossa vida numa comunhão com as pessoas que estavam ao nosso redor. Que esse exemplo de Jesus, nesse momento sagrado, santo, de chamar todos os seus discípulos a esse banquete, em meio às dores que os discípulos também lhe causavam, seja sinal para nós do amor que é forte, do amor que coloca Jesus como centro e modelo e referência. E no caso do nosso carisma, meditarmos quantas e quantas vezes for necessário no amor a Jesus abandonado e encarnado nos pobres, no amor que ele nos revela naquela condição e como nos chama a darmos de graça esse amor que o próprio Cristo dá para nós e testemunha a nós. Assim não iremos cobrar as pessoas na vida fraterna, assim não iremos ter uma vida realmente mesquinha, se uma pessoa me magoa, eu quero descartar e cortar essa pessoa. Não, nós viveremos como Jesus, assumindo que, diante dos nossos irmãos, somos chamados a viver um local de festa, um local de perdão, um local de reconciliação, porque isso é o Evangelho. Isso é o que nós também devemos admitir e nos preparar desde já para viver uma santa Semana Santa. Que a Virgem Maria, então, possa nos acompanhar nesse propósito e interceder por nós, para que não deixemos esse propósito cair por terra. Guardado no seu coração de mãe, possamos então ir até o fim no desejo de dar a nossa vida pelos nossos irmãos na mesma disposição que Jesus assim o fez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.